Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos, também levar o Evangelho para aqueles que ainda não o conhecem. Irmãos, hoje eu quero falar a respeito de Colossenses, carta do apóstolo Paulo, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, esse versículo 27 é maravilhoso. Bom, primeiro eu quero voltar aqui um pouquinho e dizer qual é o mistério que esteve oculto, né, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Qual é o mistério que esteve oculto? É Cristo, é a palavra de Deus, é a revelação do próprio Deus Pai através de Jesus Cristo, porque a palavra fala lá em Mateus 11 que Jesus veio para revelar o Pai. Ele veio para revelar o caráter do Pai, né? A maneira como o Pai nos ama e todas as coisas concernentes ao Pai. Então o apóstolo Paulo fala assim que Cristo estava em oculto desde todos os séculos. Cristo veio para manifestar a palavra também. Então, meus amados, aqui o apóstolo Paulo fala que em todas as gerações antes deles, porque ele vai falar aqui, ó, que agora foi manifesto aos seus santos. Que agora é esse? Que tempo presente é esse do qual o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando do tempo dos apóstolos. Cristo veio naquela época ao mundo para ser manifesto aos seus santos. Quem são os santos? Somos nós, né? Graças a Deus nós podemos conhecer Cristo através da palavra e aqueles nossos irmãos conheceram Jesus face a face. Então Cristo foi manifesto tanto a eles quanto a nós, né? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Cristo era o mistério que estava em oculto desde todos os séculos. A palavra estava em oculto, o Pai estava em oculto, a graça estava em oculto. E aí no versículo 27, então o apóstolo Paulo diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer, né? Aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Meus irmãos, eu não sei se algum de vocês, ou se todos vocês, enfim, já pararam para pensar um pouquinho na riqueza que é ter Cristo na nossa vida? Vocês já pararam para pensar no impacto que teve na sua vida a partir do momento que você entendeu que você pertence a Cristo? Você já refletiu a respeito de quanto cuidado nós temos sobre as nossas vidas por causa de Jesus Cristo? Vocês já pararam para pensar em tamanho, a riqueza que significa conhecer a palavra de Deus? Porque é ela que nos momentos mais sombrios, ela que é a nossa luz para nos guiar. Bom, se você nunca parou para pensar nisso, eu recomendo que você faça isso urgentemente, porque é algo que alegra os nossos corações. É disso que Paulo está falando aqui. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Nós somos gentios. O Evangelho nos alcançou. Glória a Jesus por isso. Que é Cristo em vós. Cristo está em mim, Cristo está em você. E quando Cristo está em nós, é aí que nós temos esperança da glória.
Meus irmãos, eu não vou manter segredo. Essa madrugada eu acordei e o Senhor Jesus Cristo falou a respeito deste versículo comigo. Cristo em vós, esperança da glória. E ele me mostrou que esta palavrinha esperança é no sentido de expectativa da glória, é no sentido de desejar a glória. Então, hoje pela manhã, depois que o pessoal aqui em casa já estava acordado, eu fui até a minha estante, peguei a Bíblia no grego, peguei o léxico do Novo Testamento e fui estudar. E estava lá, irmãos, expectativa. Eu vou até ler para vocês. Bom, eu tenho aqui em minhas mãos o léxico do grego de William Mons. E a palavra tem o significado expectativa, esperança, objeto de esperança, algo pelo qual se espera. Essa é, meus irmãos, a fonte da nossa riqueza. Cristo dentro de nós, nós temos desejo ardente, expectativa pela glória. Não é isso que você tem sentido? Não é isso que nós sentimos quando nós recebemos, por exemplo, uma palavra do Senhor Jesus Cristo dizendo assim: eu estou indo buscar vocês? Quanto você se alegra com isso? Porque você tem a expectativa dentro do seu coração, a expectativa viva, um desejo ardente pela glória. Você quer estar com Cristo, você quer morar eternamente com Cristo. Essa é a expectativa da qual o apóstolo Paulo está querendo aqui nos dizer. E eu estou muito feliz porque Cristo falou comigo a respeito disso. Porque ele confirma a cada momento que o Espírito Santo tem dirigido as nossas vidas. Se alegre, meu irmão, se você tem essa expectativa dentro do seu coração, porque isso significa que você é um filho de Deus, significa que você está cheio do Espírito Santo, significa que Cristo está dentro de você. Ainda tem mais um pedacinho que eu quero falar para vocês agora em Colossenses, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Porque eu comecei este vídeo falando que Jesus Cristo veio nos revelar o Pai, a palavra, a graça, não é isso? Então eu vou ler agora. Colossenses, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouvistes a palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Meus amados, o apóstolo Paulo está falando aqui algo glorioso, uma verdade que você precisa buscar para a sua vida. Buscar conhecer a graça de Deus em verdade. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui em cima desse versículo muito séria. Muitas pessoas conhecem de cor as promessas que existem lá no Antigo Testamento. Muitas pessoas, por exemplo, conhecem Salmo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não conhece as palavras de Jesus Cristo que diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, nós precisamos ser conhecedores da graça, porque o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Colossenses que nós fomos chamados à salvação pela graça. Não só na carta aos Colossenses, em Efésios também ele diz isso, e muitos lugares na carta do apóstolo Paulo nos é ensinado a respeito disso. E infelizmente, irmãos, as pessoas não conhecem a graça, por isso elas não vivem Cristo plenamente. Nós precisamos buscar conhecer a graça de Deus em verdade. Meus irmãos, mergulhem na palavra de Jesus Cristo. Mergulhem naquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus Cristo.
Conheçam a graça, para que vocês sejam cheios disso que o apóstolo Paulo disse aqui. O mistério que esteve em oculto desde todos os séculos e em todas as gerações foi revelado para nós. Nós temos o direito de conhecer, então nós precisamos fazer uso desse direito, nós precisamos nos agarrar a Cristo Jesus, conhecer aquilo que Ele veio revelar para nós. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.